Muito bem, nós vamos continuar falando na série que nós estamos tratando nesses dias, que se chama Conhecendo Nossa Época. E hoje nós vamos falar sobre a família deste tempo. Eu preparei um sermão enorme, que eu espero que dê tempo de falar tudo que eu pretendo falar. Mas, se não der tempo, não tem problema não, a gente vai falar das ideias principais, tá bom? Então, queridos, vamos estudar um pouquinho sobre isso, começando com a palavra de Deus que diz assim: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Como eu já expliquei nas noites anteriores, era a coroação de Davi, era o momento quando iria começar a dinastia de Davi. E vieram então colaboradores de todas as tribos de Israel para fortalecer o reino de Davi. E a palavra de Deus diz que eles se fizeram fortes como o exército de Deus. Agora, é importante nós percebermos no capítulo 12 de 1 Crônicas, que de cada tribo veio um grupo, e cada grupo tinha características especiais, características específicas. E eu, pessoalmente, gosto muito da descrição dos filhos de Issacar, porque a palavra de Deus diz que eles eram conhecedores da época. E eles eram conhecedores da época para eles dizerem o que Israel devia fazer. Eles sabiam o que Israel devia fazer diante da época, diante da situação na qual eles estavam vivendo. Quando chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando para os romanos na sua epístola, capítulo 13, verso 11 a 14, ele diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Conforme eu apresentei no primeiro sermão, o Dr. George Knight diz que quando Paulo escreve essas palavras para os romanos, ele está dizendo que os romanos aprenderam nessa epístola sobre salvação, sobre justificação. Mas o apóstolo Paulo aí ele apresenta um ponto escatológico. Ele está dizendo o seguinte: vocês foram justificados, salvos por Jesus. O próximo passo é andar em santificação até que chegue o dia da glorificação. Agora, queridos, enquanto a glorificação não chega, o mesmo apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Tempos difíceis. Será que estamos vivendo esses tempos difíceis? Sim, estamos vivendo momentos difíceis, tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, um dos principais alvos de Satanás é a família cristã, a família da humanidade. E agora, queridos, quando nós olhamos então para as estatísticas, claro, esse é um campo muito grande para nós podermos refletir, mas pense um pouquinho. Em 2022 houve 970.041 casamentos no Brasil, e desses 420.039 terminaram em divórcio. Essa é a estatística de 2022. As atuais são um pouquinho piores. Quando nós olhamos a situação do aborto, são 73 milhões de abortos por ano no mundo todo. Aqui no Brasil são cerca de 800 mil a 1 milhão de abortos anuais. E um detalhe, a maioria deles feito em condições precárias. Talvez você me questione e pergunte: por que falar de aborto num contexto de família? Porque na verdade, irmãos, nunca foi o plano de Deus que houvesse destruição de vidas. Pelo contrário, Deus estabeleceu uma ética diferenciada para que a família tivesse proteção e estabilidade.
Quando nós pensamos no quadro do aborto, aí está o mapa do mundo onde o aborto já está legalizado. Ou seja, esse é um drama que aumenta a cada dia no mundo todo. Quando nós olhamos para a violência doméstica, 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. Tipos de violência: violência psicológica é o mais recorrente, com 89% dos casos, seguido pela violência moral, física, 76%, patrimonial e sexual. Autores: metade das mulheres agredidas sofreu violência praticada pelo marido ou companheiro. E aí são alguns quadros, mas isso não reflete tudo. Isso não reflete toda a situação da família, a situação social em que nós estamos vivendo na atualidade. Eu comprei esse livro aí, de Aditya de Bacas. É um indiano que nasceu no Suriname e hoje mora na Holanda. E ele é um estudioso da tendência. Eu diria que, do ponto de vista social, esse autor é um conhecedor da época. Ele consegue fazer leituras interessantes. E ele escreveu esse livro intitulado Futuro do Amor, através ou de uma perspectiva do amor eros, do amor desejo, do amor mais erotizado. E aí esse livro, que fala sobre intimidade, sexo, união e solidão na nova ordem mundial, ele vai apresentar as mega tendências presentes e futuras do amor e da família. E ele faz uma observação interessante. Esse é o autor, e ele diz assim: qual é o papel do amor no século 21? Nós vamos seguir a tendência de múltiplos relacionamentos ou de monogamia em série? Essa pergunta sobre monogamia em série, ela é interessante, porque na verdade o que ele está perguntando é o seguinte: nós vamos ser polígamos ou nós vamos, casa com uma, larga, casa com outra, larga, casa com mais outra e larga? Essa é a pergunta sobre monogamia em série. Quem serão os vencedores e os perdedores da corrida do amor? Os robôs? Animais de estimação ou bonecos vão substituir o ser humano, o amor humano? Até onde iremos com o nosso embelezamento para o amor, usando cosméticos e cirurgias plásticas? São as tendências do momento. Como vamos procurar alguém para nos relacionarmos no futuro? O que os relacionamentos amorosos internacionais têm de futuristas? Haverá vários tipos de amor, e se houver, quais serão esses tipos de amor? Amor da perspectiva física, erótica. No futuro, será possível ter casos amorosos se todos os nossos movimentos podem ser monitorados digitalmente? Como vamos lidar com o fim da privacidade e quais os novos tipos de intimidade que surgirão? Eu quero só lembrar que esse não é um livro religioso. É um livro escrito por um autor secular, e ele está fazendo uma avaliação de uma perspectiva completamente humanística. Não tem nada de religioso nem de teológico aí. Por isso algumas perguntas até estranhas para a nossa vivência religiosa, mas são perguntas oportunas. No índice do livro é mais interessante ainda, porque ele começa a trabalhar ali na parte número 2 as megas tendências do amor. E aí a primeira mega tendência: virtualização do mercado do amor. Vocês sabem quantos milhões de sites de relacionamentos existem? Sem falar nos chamados sites de conteúdos adultos. São milhões e milhões. E só para vocês terem ideia, a renda proveniente da imoralidade pela internet, irmãos, passa dos 100 bilhões de dólares a cada ano. É muito dinheiro. Mega tendência 2, novas formas de coabitação e outras manifestações de amor, procriação e família. Isso aqui é importante a gente saber. Terceiro, surge um novo homem, surge uma nova mulher. Que novo homem é esse? Que nova mulher é essa? Tendência de que os adolescentes experimentem o amor de uma forma radicalmente diferente. E aí nós temos várias mega tendências, e a 10ª é interessante também, porque ali está falando sobre a latinização, bissexualização e uniformidade ao celebrar o amor. O que é latinização? É a existência natural do marido e da namorada.
ou os casos extraconjugais. Isso é latinização do amor. Bissexualização. Há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, eu li um artigo que dizia que a sexualidade do futuro seria bissexual. E nós estamos vendo tudo isso já na nossa realidade, na atualidade social, no nosso contexto. Por isso eu quero dizer para vocês que hoje eu peguei na internet um quadro de como as pessoas estão encarando a família da atualidade. O conceito de família natural, bíblico, tradicional, ele está sendo relativizado, e aí vocês podem olhar vários tipos de pessoas se relacionando. Tá claro? E eu não vou comentar sobre isso. Eu queria apenas mostrar a imagem. E aí nós precisamos fazer uma pergunta: qual é a causa dessa ética sexual? Qual é a causa? Qual é a causa? Essa é a pergunta para a nossa reflexão, para o conhecimento da nossa época. Irmãos, eu estava falando com Leia hoje de manhã que de vez em quando dá até um certo arrependimento trazer alguns sermões para cá, porque isso demanda ler tanto, estudar tanto. Mas são temas que são necessários que a gente entenda, porque a única forma de eu entender o presente é olhando um pouquinho para o passado. E uma das piores crises da atualidade é a amnésia histórica. É a gente perder o senso da história, o senso do conhecimento. E às vezes nós estamos repetindo comportamentos que a gente nem sabe por que faz o que está fazendo. E a gente nem sabe de onde estão vindo as tendências que estão ao nosso redor. Às vezes nós estamos olhando nossos filhos reproduzirem comportamentos e a gente se pergunta: onde esse menino aprendeu isso? Ele pode ter aprendido na internet ou na escola, mas a pergunta é: a escola, a internet está refletindo o quê? O que está havendo? Qual é o substrato? Qual é o background de tudo isso? E agora, para nós entendermos essa pergunta, qual a causa dessa ética sexual que eu acabei de apresentar? Qual é a causa? Para nós entendermos a causa, eu quero apresentar para vocês esse livro, escrito por esse homem, chamado Carl R. Trueman. Ele é um inglês, ele é presbiteriano ortodoxo, e ele é pastor de uma igreja na Pensilvânia, e ele escreveu esse livro que é muitíssimo interessante, chamado de O Surgimento e Triunfo do Self Moderno. Já existe a versão em português, mas eu tenho essa versão na minha biblioteca, e aqui embaixo está falando sobre amnésia cultural, individualismo expressivo e a estrada para a revolução sexual. Esse livro é extraordinário. Se você quer entender o perfil do homem e da mulher da atualidade, inclusive o desdobramento disso na família, você precisa voltar um pouquinho no passado para entender as raízes, a semente que foi plantada, onde foi plantada, quem plantou e quais os frutos que ela está dando na atualidade. E no contexto dessa revolução sexual que nós temos vivido, esses três indivíduos, Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Charles Darwin, eles têm um papel preponderante em tudo que está acontecendo na atualidade. E eu quero rapidamente apresentar para vocês algumas coisas. Na página 166, Trueman diz que os três, cada um à sua maneira, forneceram justificativa conceitual para rejeitar a noção de natureza humana, e assim abriram caminho para a plausibilidade da ideia de que os seres humanos são criaturas plásticas, sem identidade fixa, fundadas em uma essência intrínseca e ineradicável. Embora existam muitos outros autores e pensadores que influenciaram nessa revolução sexual que nós estamos vendo hoje, mas esses três, eles foram os principais. Nietzsche, depois do Iluminismo, Nietzsche nasceu em 1844 e ele morreu no ano de 1900. Quando ele nasceu em 1844, o Iluminismo já havia acontecido, e Nietzsche, ele foi filho de pastor e neto de pastor na Alemanha. E ele é um filósofo que é chamado de um filósofo niilista, e alguns que avaliam Nietzsche dizem que ele usa a filosofia do martelo. Ele sai derrubando e destruindo tudo que tinha pela frente em termos filosóficos. Mas ele fez uma reflexão interessante. Qual a reflexão?
ele foi até as últimas consequências do que seria o mundo sem Deus. E o que foi que tornou o mundo sem Deus? A filosofia de Hegel, a filosofia de Immanuel Kant e a filosofia de Feuerbach, a filosofia de David Hume e outros pensadores que infestaram a Europa com o seu pensamento, e isso se refletiu na religião, na teologia, porque tudo que a filosofia falava acabava tendo repercussões no pensamento teológico, do ponto de vista acadêmico. Então, Nietzsche, num dos seus livros chamado A Gaia Ciência, ele fala sobre um homem louco que sai pelo meio da rua e ele tem uma lanterna, só que diferente daquele cara lá da Grécia, que eu esqueci o nome agora, me lembra aí, Cleia? O homem da Grécia sai no meio da rua com uma lanterna e as pessoas perguntam: o que você está fazendo? Ele: estou procurando um homem. Só que Nietzsche se apossa desse relato e ele fala sobre um homem louco, Diógenes, lá da Grécia. Agora, Nietzsche fala sobre o homem com a lanterna na mão e ele sai na rua, e quando as pessoas perguntam: o que você está fazendo? Ele diz assim: estou procurando Deus. Estou procurando Deus. E ele encontra diversos grupos de pessoas e ele, num dado momento, ele diz assim: Deus está morto. Deus está morto. Vocês são assassinos de Deus. Nós somos assassinos de Deus. Nietzsche é muito conhecido por essa frase: Deus está morto e eu o matei. Mas na verdade, o que Nietzsche está dizendo é o seguinte: que o iluminismo fez, colocando Deus para o lado de fora do nosso contexto material, do nosso contexto de vida, do nosso planeta, através da total isenção da metafísica. O que Nietzsche está dizendo é: vocês mataram Deus, vocês assassinaram Deus, e a pergunta é: vocês estão prontos para o sangue que vai cair na cabeça de vocês? As perguntas dele são muito profundas e ao mesmo tempo muito difíceis, e ao mesmo tempo elas conduzem para a subversão. Agora, queridos, ele diz assim: ao matar Deus, você toma sobre você uma grande responsabilidade. Qual responsabilidade? A terrível responsabilidade de você mesmo ser Deus, de tornar-se o autor do seu próprio conhecimento e de sua própria ética. Você torna-se o criador do seu mundo. Essa citação aí nos faz entender, quando as pessoas dizem que Friedrich Nietzsche é o pai da pós-modernidade, é exatamente aí está, irmãos, os fundamentos da relativização de todos os valores. Agora vamos adiante um pouquinho, vamos articular. Ele escreveu no livro sobre a genealogia da moral, na página 20, tem uma citação terrível de Friedrich Nietzsche, onde ele diz assim: olha as consequências quando você tira Deus de cena. Vamos articular esta nova exigência. Precisamos de uma crítica aos valores morais. O valor desses valores em si devem ser questionados, em primeiro lugar, e para isso é necessário um conhecimento das condições e circunstâncias em que surgiram, sob as quais evoluíram e se transformaram. Por exemplo, a moralidade como consequência, como sintoma, como máscara, como dissimulação, como doença, como mal entendido, mas também a moralidade como causa, como remédio, como estímulo, como restrição, como veneno. Um conhecimento de um tipo que nunca existiu ou sequer foi desejado. O que Nietzsche está dizendo, irmãos? Nenhum tipo de moral pode existir quando o caminho é o niilismo. Agora pense um pouquinho: se não existe nenhum tipo de moralidade, sob que fundamentos a humanidade poderia estabelecer seus pés, sua vida e sua ética? Eu estou apresentando para vocês as bases para vocês entenderem a bagunça que virou as ideologias políticas e os discursos de muitas minorias por aí. Agora, queridos, aqui está a consequência onde tudo isso vai parar. O homem foi educado, diz Friedrich Nietzsche. Ele foi educado no que, gente? Por seus erros. Agora preste atenção nisso, muita atenção.
Primeiro, sempre se viu apenas de forma incompleta. Segundo, atribuiu a si mesmo atributos fictícios. Terceiro, colocou-se numa falsa hierarquia em relação aos animais e à natureza. Quarto, inventou sempre novas tabelas de bens e sempre as aceitou por um tempo como eternas e incondicionais. Como resultado disso, agora outro impulso e estado humanos ocuparam o primeiro lugar e foram enobrecidos por serem tão estimados. Agora veja a martelada final. Se removêssemos os efeitos desses 4 erros, removeríamos também a humanidade, a benevolência e o que mais? A dignidade humana. Vocês entenderam essa citação? Uma das coisas que Friedrich Nietzsche está dizendo que é um dos grandes erros do ser humano é quando ele se coloca como distinto na natureza. Distinto. O que ele chama de qualidades fictícias é aquilo que a Bíblia chama de o lugar de destaque do homem na criação. E esse filósofo, ele está dizendo simplesmente o seguinte: não há distinção do homem para com os animais, não existe moralidade, joguem tudo isso por terra. O homem não tem nenhuma vantagem na sua estrutura moral, não há uma incondicionalidade na sua estrutura, não há um destino, não há uma teleologia, não existe propósito. É isso que Nietzsche está dizendo. Agora, queridos, saindo de Nietzsche, quando nós fazemos uma avaliação de Karl Marx, são 3 indivíduos praticamente que viveram no mesmo tempo. Para Marx, quando o assunto era a essencialidade do ser humano, ele via a natureza humana e personalidade não como matéria de essência, mas puramente como uma função da mais larga estrutura social e econômica da sociedade. Natureza humana é um fenômeno puramente histórico. O que Marx está dizendo, irmãos? Que a natureza humana é algo simplesmente criado de acordo com a circunstância. Dá para vocês começarem a entender onde nós vamos chegar com esse discurso? Pronto. Por fim, Charles Darwin. Charles Darwin era alguém com quem Nietzsche, quanto Marx estavam familiarizados. Na verdade, quem escreveu primeiro foi Darwin. E tanto Nietzsche quanto Marx foram influenciados em suas filosofias por aquilo que Darwin já havia escrito. Agora preste atenção no detalhe. Charles Darwin era alguém com quem tanto Nietzsche quanto Marx estavam familiarizados. Nietzsche apreciava a teoria da evolução de Darwin porque suas implicações antimetafísicas ou anti-espirituais eram muito semelhantes à de seu próprio pensamento posterior. Marx, diferente de Darwin, acreditava que a história tinha um telos, um fim, uma finalidade. Mas ele ainda reconhecia, olha um ponto, que as teorias de Darwin eram mais um golpe desferido contra o quê? Contra o quê, irmãos? Contra a religião e a metafísica tradicionais em favor do materialismo, o quê? Ateu. Vocês percebem que em última instância esses homens todos estão lutando contra Deus? Darwin não era filósofo nem economista, mas sua explicação sobre a origem dos seres humanos representou o quê? Um golpe decisivo para os sistemas que atribuíam a quem? À humanidade um status e um significado essenciais e especiais. Que tragédia! Assim como Nietzsche rejeitou a natureza humana como um artifício metafísico manipulador, e Marx a redefiniu em relação a um processo histórico contínuo, ou seja, o homem, na visão de Marx, está constantemente evoluindo. Darwin apresentou uma explicação que não deixava espaço para inferir que ela tivesse um destino ou significado especial. Em outras palavras, eu quero só resumir dizendo que esses 3 filósofos, eles pegaram o ser humano e o degeneraram.
Eles pisaram a pés a visão bíblica, a ética bíblica. Eles tiraram o homem do seu status de ser criado, de coroa da criação, de alguém estar no topo da dignidade do planeta. Agora, para complicar um pouquinho mais a situação da família, nós estamos lidando com ideologia de gênero. Jorge Scala, que é um advogado argentino, professor universitário, ele escreveu um livro muitíssimo interessante, que é esse que está aí, chamado Ideologia de Gênero, o neototalitarismo e a morte do quê? A morte da família. Aí ele fala, nesta página, sobre isso aqui. Como a revolução sexual da atualidade, irmãos, influencia no pensamento e na estruturação da família da atualidade. E ele diz assim, olha os ideólogos da revolução sexual. Na chamada escola Frankfurt, foi elaborada o que se denominou teoria crítica da sociedade, que no período entre as duas guerras mundiais criticou tanto a sociedade burguesa quanto o marxismo-leninista dogmático. Propunha um comunismo aberto, mais apto que o soviético para se difundir onde? No Ocidente, especialmente na Europa e na América. Foi composta por pensadores de diversas disciplinas, filosofia, sociologia, história, economia, psicologia, cujo ponto comum foi exatamente a tentativa de propagar o marxismo nos países refratários à sua versão leninista. Entre eles, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, pretenderam amalgamar algumas ideias de Karl Marx e mais especificamente de Friedrich Engels com as ideias de Freud. E agora nós temos essas ideias colocadas no liquidificador e elas vêm para a vida prática da humanidade. E Herbert Marcuse é praticamente a pessoa mais importante da revolução sexual que teve sobre esse planeta. E o resultado? O resultado, queridos, é a visão tão distorcida que nós temos hoje de sexualidade. O que isso tem a ver com família? Tudo. Tudo, por quê? Porque de um ponto de vista bíblico, irmãos, a sexualidade deveria estar restrita à família, ao casamento. Agora, ainda temos nessa esteira Sigmund Freud, que também influenciado por Charles Darwin, ele começa a fazer uma avaliação psicológica do homem, onde a essência do homem não é o que importa. E acima de tudo, seus instintos, seus impulsos. E quantas vezes a gente ouve essa explicação? Freud explica. Porque, na verdade, nós às vezes colocamos nossos sentimentos e instintos acima da revelação da palavra de Deus. E eu quero, em última instância, dizer para cada um de vocês que o que nós estamos vendo na atualidade, na família, em todos os setores, é um desdobramento do grande conflito. Apenas isso, desdobramento do grande conflito. E nesse grande conflito, a pessoa de Deus e a sua revelação sempre foram atacados. Por isso que esses movimentos ateísticos, quando eu falo sobre Karl Marx, eu não estou falando de política, eu estou falando do ateísmo materialista. E, irmãos, tudo isso chegou nos nossos dias. E Zygmunt Bauman, que também está completamente abeberado dos ensinamentos, dos fundamentos marxistas, naquilo que ele escreveu, algumas pessoas olham para Zygmunt Bauman e dizem que esse é um profeta sociológico. Não, ele não é um profeta sociológico. Ele é apenas um comunista que entendeu plenamente todas as implicações de onde o comunismo nos levaria. Quando eu falo em comunismo, eu estou falando do marxismo no seu contexto da revolução cultural e da revolução sexual. E agora nós chegamos na atualidade, e como é que isso se traduz na prática? Em amores líquidos. E o que é amor líquido? Esse livro trata sobre a fragilidade das relações humanas, dos laços humanos e dos laços familiares. E agora eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Líquido, amor líquido. O que ele está dizendo? Que até a essência da natureza humana é líquida, é plástica. Como é que isso implica na nossa vida na prática? De forma simples. Eu estou vendo aqui James na minha frente,
Mas se de repente James se levantar e ele disser assim: a partir de hoje eu não sou mais James, e meu nome, ele bota um nome de mulher, então é isso que vai acontecer. Por quê? Porque dentro dessa filosofia de vida, ser homem ou ser mulher não é algo determinado pela criação. Pelo contrário, isso é apenas um processo histórico, onde você estabelece os rótulos que você quer. Não é isso que estamos vendo na prática, sim ou não? É isso. Na prática, se de repente um jovem que a gente olha e diz assim: esse é do sexo masculino, e ele quer ter um casamento com outra pessoa do mesmo sexo, quem vai impedir? Considerando que Nietzsche já derrubou os valores, os valores supremos, firmes, sólidos, daquilo que a palavra de Deus apresentava, e agora ele deixou o homem à deriva sem Deus, onde cada um tem a responsabilidade de criar sua própria verdade, em outras palavras, de ser o próprio Deus da sua vida. É isso que está acontecendo, irmãos, na sociedade. A sociedade virou líquida, os amores são líquidos. Hoje você gosta, amanhã você manda embora. Hoje você tem um tipo de parceiro sexual, amanhã, se você quiser que a bananeira seja seu parceiro sexual, está tudo certo. Tem gente que casa com a bicicleta, tem gente que casa com a árvore, tem gente tendo envolvimento com animais, ou seja, tudo aquilo que a palavra de Deus nos direcionou para que não fosse. Quando você tira Deus da jogada, tudo se torna permitido. Isso do ponto de vista filosófico, e isso está aparecendo na sociedade. Então, quando vocês olham essas coisas, cuidado para que você não ache que o mundo está melhor com esse liberalismo todo, porque tem muito crente por aí se abeberando de ideologias completamente satânicas. Lembre-se que na base desses movimentos filosóficos, irmãos, estava a anulação de Deus. A anulação de Deus. Agora, nós precisamos entender que a família do mundo aí fora da sociedade, ela está vivendo tudo isso. E às vezes a gente, como crente, olha para isso e a gente só diz assim, a gente abomina e diz: é pecado, é isso, é aquilo. Calma. Nós precisamos amar todas as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para vocês que eu esqueci de dizer no sermão passado. Irmãos, o enfrentamento para todos esses erros não é a violência, não é a agressão, não é nada disso. O mais profundo enfrentamento, o mais forte de todos, é a gente seguir a palavra de Deus. Só isso. Esse é o papel da igreja cristã. E eu quero dizer para vocês que os evangélicos hoje, eles estão muito metidos na política. E às vezes eles pensam que eles são os reformadores e os salvadores da pátria, no sentido em relação a essa questão moral. Eu quero dizer que não, irmãos. Eu quero dizer que não. Por toda a boa vontade dos evangélicos, eu quero dizer para vocês que o que de fato vai fazer a diferença, é a postura da vivência do evangelho de forma real. E aí eu quero apresentar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, a lente bíblica. A lente bíblica. Eu tenho dito para todas as pessoas que me ouvem o seguinte: olhe todas as coisas pela ótica do grande conflito. Primeira coisa, primeiro passo: se nós olhamos e definimos a nossa cosmovisão pela lente da palavra de Deus, nós precisamos então, pela palavra de Deus, definir os parâmetros que devem nos conduzir. Por quê? Porque a palavra de Deus é o paradigma. E eu quero mostrar para vocês alguns versos bíblicos que são importantes. Primeiro ponto: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso é absoluto. Quer Darwin queira, quer não, quer os cientistas queiram, quer não, quer o incrédulo queira ou não, quer o ateu admita ou não, Deus é Deus e ponto final. Amém?
Deus é Deus, e ninguém explica Deus. Apesar de toda a luta para jogar Deus fora do contexto humano, do contexto social, e infelizmente estamos vendo a sociedade cada dia mais degradada por conta de tirar Deus. Irmãos, Deus respeita a liberdade humana, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E nesse verso existem muitos valores absolutos aí para a gente aprender. Primeiro, há um Deus. Segundo, Ele é Criador. Nenhum de nós veio da evolução. E esse Deus Criador, Ele fez homem e mulher. Ele fez. E o fato dele ter feito não nos coloca na categoria de nenhum outro animal, porque o ser humano foi criado para ser a imagem de Deus, e essa imagem e semelhança de Deus o Senhor não deu para nenhum outro animal. Amém? Paradigma. E aí nós temos a declaração de que Deus criou homem e mulher, criou macho e fêmea. Há uma distinção clara. Agora nós temos no verso aí: façamos o homem à nossa imagem, casamento hétero e monogâmico. Hétero e monogâmico. Ok? E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a quem, irmãos? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a quem? A sua mulher. Está claro isso, sim ou não? Isso é ética familiar. É isso que tem que me conduzir como crente. É homem e mulher. Eu preciso ter convicção disso, como crente. E sabe, queridos, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Deus criou a sexualidade humana, não para ser uma perversão, mas para ser uma bênção. E queridos, aí está o paradigma, hétero e monogâmico. Que diz a Bíblia ainda mais, Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus está dizendo que a vida sexual de uma família tem que ser pura, limpa, agradável e honrada, e não tem nada de errado nisso, porque foi Deus quem criou o sexo. 1 Coríntios 7, 3 e 5 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aí está falando de homem e de mulher, e está falando sobre uma vida sexual saudável, onde um não deve se privar do outro, exceto por mútuo consentimento, por pouco tempo para se dedicar à oração, e devem se juntar de novo para que Satanás não tente. A Bíblia fala de sexualidade entre homem e mulher de uma forma sublime, natural e tranquila. Outro princípio, respeito. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Nada de latinização do amor. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em que, irmão? Santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Aí está, não defraude. Pelo contrário, o princípio que deve reger uma relação matrimonial deve ser o respeito. Volta um pouquinho aí para mim, sumiu tudo aqui agora. Respeito. O próximo texto eu acredito que seja Efésios capítulo 5, e a palavra de Deus fala ali sobre a base da ética conjugal, na ética familiar. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A base é Cristo. Marido, ame sua esposa. Ame tendo Jesus Cristo como paradigma, como modelo, como alguém que se entregou, como alguém que fez o melhor. Mulher, você é crente de verdade? Então, assuma seu papel no lar. E o papel da mulher não é de ser homem. O papel da mulher não é de aniquilar o homem. O papel da mulher não é de denegrir o homem. O papel da mulher não é de rebaixar o homem. Pelo contrário, cada um tem o seu lugar. E quando nós saímos desse lugar, irmãos, dá problema. Quando nós esquecemos os nossos papéis. Por fim,
O próprio Senhor Jesus disse e reforçou o padrão edênico do começo até o fim. No passado, presente e futuro da família pela ótica de Jesus, ele diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, quem está falando é Jesus, o próprio Criador, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez o que, irmãos? Homem e mulher. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí está o casal mais bonito que eu conheço. E eu quero terminar essa mensagem deixando alguns conselhos para a minha igreja. E eu quero deixar os conselhos baseados apenas numa coisa. Às vezes a gente fica assustado vendo tanta coisa que está acontecendo lá fora, né? E a gente fica preocupado: isso vai bater na minha porta, meus filhos, será que vão seguir esse caminho, vão fazer essas loucuras? Irmãos, a melhor forma da igreja resistir a tudo que não presta é observando a palavra de Deus, observando a palavra de Deus. Por isso, eu quero terminar fazendo algumas reflexões sobre vida conjugal. Eu até disse que iria chamar minha esposa para ela terminar o sermão para mim. Eu vou te convidar para vir aqui mesmo, Leia, vem aqui ficar do meu lado agora, por favor. Quero deixar alguns conselhos para as famílias dessa igreja. Primeiro, ore pelo seu cônjuge. Ore pelo seu cônjuge e pelos seus filhos todos os dias. Segundo conselho, olhe para seu cônjuge como alguém especial. Olhe para o seu cônjuge como alguém especial. Às vezes eu estou aqui pregando, e daqui eu estou olhando para minha mulher que está bem ali sentada, e quando eu olho para minha esposa eu fico pensando assim: ela ainda é especial aos meus olhos. E eu quero dizer para vocês, homens dessa igreja, olhem para a sua esposa, não olhe para a dos outros não, olhe para a sua. Olhe para a sua esposa como alguém especial. Às vezes tem tantas mulheres por aí carentes. Por quê? Porque de onde elas deviam receber atenção e carinho, não recebem. Então, homem, seja homem. E você, mulher, seja mulher. Olhe para o seu marido. Aprecie o seu marido. Apenas ele. Terceiro mandamento meu: estabeleça barreiras e limites para terceiros, inclusive parentes. Estabeleça barreiras e limites. O que é isso, pastor? Estabelecer limites e barreiras. Queridos, Ellen White diz que ao redor de cada família existe um círculo impenetrável, onde nada deve sair, mas também nada deve entrar. Eu quero dizer que quando o assunto é ética conjugal, eu sempre converso com a minha mulher perguntando o seguinte: quanto vale nosso casamento? Não arrisque seu casamento por bobagens. A família vale muito, vale muito. Então estabeleça limites. Um dia desse eu estava conversando com um ancião dessa igreja, e a gente estava conversando uma coisa que eu quero falar na prática para os homens dessa igreja e para as mulheres também. E ele me contou uma experiência interessante, que ele estava na academia e tinha uma pessoa que sempre conversava com ele. Um dia a esposa disse assim: não estou gostando dessa conversa. No outro dia ele disse assim: tá bom, acabou. E eu achei isso muitíssimo interessante, porque se incomodou a esposa, é o suficiente para que o marido mude de atitude. Se incomodou o marido, você tem que mudar de atitude como esposa. Sabe por quê? Isso não é uma questão de dominação de um sobre o outro. Isso é uma questão de preservação daquilo que é maior do que vocês, que é a família. Crie rituais de aproximação, inclusive com os filhos. Que são rituais de aproximação? Vocês têm filhos pequenos, tira um dia na semana para todo mundo dormir no mesmo quarto, só esse dia. Faz uma festa, acampa com as crianças. Você que é pai de um menino, saia com ele para comer uma pizza, só você e ele. Saia de forma separada com a menina, para bater papo, para conversar. Nunca dê espaço para a imoralidade.
nunca dê espaço. Faça um pacto com seus olhos, para que seu computador e seu celular nunca entre num site pornográfico. Muito cuidado, nós somos assediados o tempo todo pelo que não presta. Respeite sempre, inclusive o direito de ter opinião diferente. Cada cônjuge deve ter seu canto de oração. Uma das coisas que mais orgulha na minha casa é saber que Leia tem um canto de oração dela e eu tenho o meu. A gente ora juntos, mas nada substitui o tempo que ela passa orando e o tempo que eu passo orando. Isso é uma preciosidade para nós. Desenvolvam interesses em comum. Casal que não desenvolve interesse em comum vai sofrer um pouquinho mais, porque eles não terão a alegria de estar juntos um com o outro. 9. Se toquem sempre. Beijos, abraços e relações sexuais. E eu quero dizer uma coisa para as mulheres dessa igreja e para todas as mulheres que me ouvem pela internet: nunca faça do sexo uma barganha. Marido e mulher inteligentes sabem que a necessidade de que a vida sexual de uma família, de um casal cristão, seja uma vida sexual agradável um para o outro e para Deus. 10, tenham bem definidos os papéis de cada um na relação familiar. De vez em quando eu brinco com Leia e ela fica zangada quando eu digo que quem manda lá em casa é ela. E ela fica zangada por uma única razão: ela sabe que ela não manda, e eu também sei que eu não mando. Quem manda lá em casa somos nós dois. Agora um detalhe: ela é mulher e eu sou homem. Eu faço o meu papel de homem e eu espero que ela faça o papel dela de mulher. Eu não interfiro naquilo que é o papel dela e ela respeita o meu direito de ser homem. Amigos, Deus nos fez para ser dueto e não duelo.